Essas percepções são vividas por Gabriel de forma solitária, pois não consegue compartilhar com os familiares o que está acontecendo com ele. Os familiares percebem seu comportamento diferente e sentem que ele não está bem, mas não sabem como se aproximar dele e transpor a barreira que ele mesmo levantou. A percepção do mundo de forma diferente, por intermédio de alucinações, muda na vida de Gabriel, aquilo que para as pessoas garante suas certezas ante a realidade. O mundo em que ele está vivendo não é o mesmo compartilhado pelos outros. Ele está envolvido em sensações e percepções que colocam em dúvida a realidade que sempre viveu. Essa é uma experiência muito intensa. Qualquer pessoa que passasse pelo que Gabriel está passando se desorganizaria e se sentiria perdida. Seria mais fácil compreender muito do comportamento diferente de Gabriel se fosse possível se colocar no lugar dele, passando pelas experiências que ele está vivendo. Infelizmente, as pessoas que estão convivendo com ele nesse período ficam absorvidas por seu comportamento diferente e não sabem como agir, como ajudar. No convívio com uma pessoa em um episódio psicótico agudo, na maior parte do tempo, o mais importante é decidir qual a melhor atitude a se tomar, saber o que fazer para melhorar a situação e lidar com os conflitos, compreendendo o que é a crise. Adiante, abordaremos alguns tópicos sobre como lidar com uma pessoa em um momento de crise. Sintomas positivos. Antes dos meus 16 anos, levava uma vida normal. De repente, comecei a ter uma sensação estranha e tive a impressão de a televisão estar conversando comigo, dizendo que eu era uma pessoa especial, super-homem, e eu estava sendo vigiado por todos os lados. Tive a impressão de estar sendo filmado. No começo, achei muito estranho e disse a meus pais o que estava acontecendo. Eles, assim como eu, não entenderam nada. Quando disseram a meu tio, irmão de meu pai, um psiquiatra, descobri que tinha esquizofrenia. Mas os delírios e as alucinações eram intensos. Recebia mensagens na televisão e do rádio, dizendo que eu era o salvador da humanidade e que estava salvando o mundo. Tive a impressão de que as pessoas ao meu redor, incluindo minha família, queriam me matar e que havia uma conspiração. Ao mesmo tempo que escutava vozes engrandecendo-me, escutava outros dizendo que eu não era nada e criticando minhas atitudes. Certa vez, em meu quarto, tive uma alucinação bizarra. Vi minha alma sair de meu corpo e brigar com ele. Tive a sensação de minha alma vencer. Depois daquilo, fiquei refletindo e lembrei-me do filme Super-Homem 3, em que aconteceu a mesma coisa. Tive a sensação de que as pessoas sabiam o que eu pensava e que tinham um microchip em meu cérebro. Outro dia, estava assistindo a televisão quando vi uma espiral. E depois, senti que fui abduzido por extraterrestres. Um dos delírios que tinha era achar que minha alma tinha o poder de controlar o tempo com os meus ideais. E eu achava que eu era o compositor das músicas dos Backstreet Boys e tinha a sensação de ser o centro do mundo. Achava também que as músicas do Renato Russo eram feitas para mim e que na outra encarnação dele e nesta minha, nós nos encontraríamos e nos amaríamos, só que ele encarnado em corpo de mulher. O que mais alimentou meus delírios foi uma das músicas dele, Perdidos no Espaço, dizendo que minha alma, como a dele, veio de outro planeta, assim como o Super-Homem. Tive vários delírios e alucinações estranhas que dificultavam minha vida de uma maneira normal. Hoje, com os medicamentos, ainda escuto vozes, mas a intensidade é pequena. Frequento o grupo de acolhimento e ajudo meus pais em casa, com pequenas coisas. Vou à minha chácara e sou colecionador de DVDs. Consigo levar uma vida feliz. Outro entendimento das coisas. Ao mesmo tempo que Gabriel começa a perceber o mundo de outra maneira, por intermédio das alucinações, ele também vai construindo explicações para essas vivências. Ele passa a ter pensamentos e certezas muito incomuns. No começo, as percepções diferentes dos sentidos são entendidas por Gabriel como uma habilidade especial, como capacidades paranormais, e tal entendimento é inicialmente sedutor. Entretanto, essas vivências passam de sedutoras a assustadoras, marcadas por ideias de perseguição.
A sensação de Gabriel de que as pessoas falavam e faziam, tinham relação com ele, tornou-se uma certeza, de forma que agora tudo que acontece a seu redor é entendido como parte de sua experiência. Assim, as conversas das pessoas na rua, sua mãe limpando a casa, programas de televisão, músicas do rádio, tudo forma parte de um enredo no qual Gabriel se sente o centro dos eventos. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como delírio de referência. As vozes que falam coisas agradáveis dizem para Gabriel que ele tem poderes especiais e a missão de mudar o mundo. Tudo que ele sente e a certeza de que tudo a seu redor acontece em função dele confirmam o que as vozes dizem. Esses são delírios de grandeza. Entretanto, as vozes que dizem coisas desagradáveis para Gabriel afirmam que, mesmo com esses poderes, ele não está fazendo nada, e que por sua culpa as coisas ruins acontecem no mundo, como crimes e guerras. Este é o delírio de culpa. Gabriel passa a acreditar que está sendo filmado, que existe um complô entre o crime organizado e a polícia para persegui-lo, pois se ele usasse seus poderes e resolvesse os problemas da humanidade, eles perderiam e seriam atingidos. Apesar de Gabriel não ver nenhuma câmera ou evidência física de que está sendo filmado, ele sente que isso está acontecendo. É uma certeza inquestionável. Nesse contexto, não há para quem pedir ajuda, pois até a polícia é suspeita. Quando ele começa a sentir cheiros e gostos diferentes nos alimentos, passa a acreditar que sua família quer envenená-lo para não ser atingida pela perseguição. Gabriel se sente acuado e ameaçado por todos os lados. Estes são os delírios persecutórios. Nessas condições, em que as alterações da percepção, alucinações, confirmam os pensamentos diferentes que o portador de esquizofrenia está tendo, delírios, não adianta argumentar que essas coisas não estão acontecendo. Uma característica dos delírios é que eles são certezas em que a pessoa acredita profundamente e não há como convencê-la a mudar sua maneira de ver as coisas. Gabriel está passando por um grande sofrimento, atormentado por vozes e com a certeza de que está sendo vigiado e perseguido. Sua reação é se isolar em seu quarto como uma maneira de se proteger e fugir dessas sensações e desses pensamentos extremamente ameaçadores, dos quais ele não consegue se afastar. Esse outro entendimento das coisas que Gabriel está vivendo é uma experiência muito marcante. Muitos portadores, mesmo depois de anos de tratamento, não conseguem aceitar que essas experiências vividas durante o episódio psicótico agudo foram uma criação de seu cérebro. A mudança que esse tipo de vivência provoca causa desorientação diante da maneira de estar no mundo, de forma que a única maneira de a pessoa se situar é acreditando que essas coisas realmente aconteceram, e assim seguem construindo explicações para elas. Essa é uma das grandes dificuldades a serem vencidas durante os tratamentos. É preciso compreender que para quem vive esse tipo de experiência, é difícil reconstruir uma compreensão que faça sentido na realidade compartilhada com a maioria das pessoas. Nessas condições, a família de Gabriel não sabe mais o que fazer e não consegue conversar com ele. Ele está completamente estranho, falando coisas que para eles não fazem sentido. Passa a maior parte do tempo trancado no quarto e não fala mais com os amigos, nem mesmo quando eles telefonam. Seus pais e irmãos sofrem por não conseguir ajudá-lo, mas no fundo mantém a esperança de que essa crise passará. A realidade pode ser bem confusa. As vivências de Gabriel resultam em uma relação muito diferente com o mundo, em que sua realidade interior se desorganiza e não corresponde à realidade externa, compartilhada pelas pessoas. As experiências das alucinações e dos delírios causam grande confusão em seus pensamentos e percepções. Esse processo pode ser percebido na forma como Gabriel se comunica, como ele entende o que as pessoas falam e como conversa com elas. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como desorganização ou desagregação de pensamento. As vivências dos delírios e das alucinações normalmente são solitárias, difíceis de compartilhar e assustadoras. As pessoas só conseguem perceber que o indivíduo com esquizofrenia não está bem
pela forma como ele se comunica e reage ao que lhe é dito. Isso ocorre devido às diferenças em relação ao que as pessoas compartilham, principalmente no conteúdo do que o sujeito diz e como ele entende o que os outros estão tentando comunicar. A sensação mais comum é de impossibilidade de conversar, tamanha a quantidade de mal-entendidos. É uma vivência frustrante e exasperante para todos. Gabriel está envolto em uma realidade muito diferente. Portanto, sua maneira de entender o que as pessoas dizem está afetada. Há uma distorção na interpretação das informações. Assim, quando seus pais procuram conversar com ele, não entendem o motivo de seu silêncio. E quando ele responde, o que diz não faz sentido com o que está sendo conversado. Gabriel está envolvido em percepções e pensamentos que o colocam no centro das coisas. Assim, ele não consegue perceber que as outras pessoas têm suas próprias ideias e percepções, que não se referem a ele. Essa autorreferência gera sua forma incongruente de se comunicar. Seus irmãos não conseguem entender por que Gabriel está tão diferente, e quando conversam com o irmão, ele fala de coisas incompreensíveis. Isso se dá por ele saltar de um assunto para outro sem uma linha clara de raciocínio, e também por falar de assuntos completamente desconhecidos ou muito estranhos. Seu irmão Renato não consegue entender o que está acontecendo com Gabriel e logo se irrita, discute ou se afasta, transtornado. Já sua irmã mais nova, Júlia, percebe que seu irmão precisa de ajuda e procura concordar com as coisas que ele diz, mesmo não fazendo sentido para ela, mas espera que ele melhore e perceba como está confuso. Quando Gabriel sai na rua e conversa com os conhecidos, eles percebem que ele não está bem e que está falando coisas absurdas. Rapidamente, as pessoas passam a comentar que ele está ficando louco, que é uma pena um rapaz tão jovem perder a razão dessa maneira. Essa é a imagem e a ideia que as pessoas têm da pessoa com esquizofrenia, alguém com um comportamento muito estranho, que fala coisas incompreensíveis e que não compreende as coisas mais simples que lhe são ditas. Os amigos acabam se afastando, pois suas atitudes são estranhas, e todos ficam constrangidos, alguns com pena, outros com medo. Acham melhor evitar estar perto de Gabriel. Sua companhia não agrada aos jovens de sua idade. Entretanto, Gabriel está vivendo percepções, pensamentos e sentimentos que só fazem sentido para ele. E da mesma forma que as pessoas não o entendem, ele também não entende o que elas falam e fazem. Suas vivências são muito intensas e causam desconforto, medo e desorientação. E as pessoas não percebem o quanto isso é difícil para ele. As atitudes dos outros reforçam a sensação de que tudo se refere a ele. Confirma o que as vozes lhe falam e os pensamentos de perseguição que ele tem. Gabriel vive um momento muito difícil, em que a desorganização do pensamento o afasta ainda mais das pessoas e reforça os sintomas da doença. Ele cada vez mais se sente encurralado. Os pais e o irmão reclamam com Gabriel, dizendo para ele parar de dizer coisas sem sentido e levar a sério o que eles estão falando. A única que consegue perceber que Gabriel não tem condições de agir de forma diferente é a irmã mais nova, Júlia, pois ele conta para ela seus pensamentos e como está percebendo o mundo. A desorganização do pensamento gera muitas incompreensões e conflitos nos relacionamentos, pois o comportamento do indivíduo com esquizofrenia não corresponde ao que as pessoas estão habituadas para uma dada situação. Os familiares não conseguem entender que o sujeito está vivendo uma experiência muito intensa e sofrida. Esperam que ele haja de maneira que corresponda aos hábitos cotidianos. Entretanto, ele não consegue, o que gera grande angústia. Cores desbotadas. Ao mesmo tempo que Gabriel percebe que o mundo à sua volta, de forma diferente, e seus pensamentos mudam, a maneira como ele expressa suas emoções também modifica. Ele tem dificuldade em expressar o que sente e também em perceber como as pessoas expressam seus sentimentos. Os médicos descrevem esse tipo de experiência como embotamento afetivo. Quando as pessoas conversam com Gabriel, percebem que, além de estar com uma maneira desorganizada de expressar suas ideias e seus pensamentos, ele também parece insensível ao mundo ao seu redor. Isso causa muita dificuldade nos relacionamentos do nosso personagem, principalmente com os irmãos e os pais.
Eles sentem que Gabriel não reage tanto às situações alegres quanto às tristes. É como se ele não tivesse sentimentos. Uma parte importante das trocas nos relacionamentos se dá em função das emoções e dos sentimentos que as pessoas conseguem compartilhar. Gabriel não consegue se comunicar direito, e o fato de ele não conseguir demonstrar emoções torna o convívio com as pessoas ainda mais difícil e distante. Sua realidade interior é marcada por grande sofrimento, experiências emocionais muito intensas e impossíveis de serem expressas em palavras. Ele se sente perseguido e vigiado o tempo todo. Tudo que acontece a seu redor para ele está relacionado com o que pensa e percebe. As vozes constantemente comentam seu comportamento e suas atitudes. Gabriel vive uma realidade que é ameaçadora e se vê mergulhado em situações que o desorientam constantemente. É a partir de suas vivências interiores que Gabriel reage emocionalmente. Apesar de parecer para os outros que ele não está sentindo nada, na realidade, sua percepção está muito aguçada e ele pode perceber os detalhes das atitudes dos demais. Percebe quando as pessoas são irônicas, o evitam ou esperam dele atitudes às quais ele não consegue corresponder. O embotamento afetivo faz parte das vivências muito sofridas para as pessoas que têm esquizofrenia, e não conseguir expressar esse sofrimento leva a um isolamento ainda maior, onde as pessoas pensam que não está acontecendo nada há toda uma vida que não consegue se expressar. A família de Gabriel percebe que ele vem definhando nos últimos meses. Ele se isola no quarto a maior parte do tempo. Não consegue mais conversar, muitas vezes fica falando sozinho, não tem disposição para as tarefas mais simples e descuida-se de sua aparência e da higiene pessoal. É como se suas cores estivessem desbotadas. É difícil para quem convive com a pessoa que tem esquizofrenia entender o que se passa no mundo interior de seu familiar. E também é difícil se dar conta de que essas mudanças são resultado de uma doença. Daí a dificuldade em procurar um médico. Seus pais não sabem o que fazer para ajudar o filho a sair desse estado de indiferença em relação a tudo, até mesmo consigo. Para Gabriel, a única forma de se proteger da realidade que o ameaça e das dificuldades com as pessoas é isolando-se, passando a maior parte do tempo sozinho em seu quarto. As pessoas da comunidade percebem que o indivíduo com esquizofrenia muda e passa a se comportar de maneira estranha. A maneira de entender o que está acontecendo é rotular a pessoa de louca, e não consideram o sofrimento que ela está vivenciando. O desconhecimento em relação à doença afasta as pessoas. Elas não se dão conta de que esse tipo de atitude contribui para que a doença se agrave. Seria importante entender a importância de lidar com transtornos mentais. Com respeito, isso ajudaria muito e facilitaria também a procura e a aceitação de tratamentos apropriados. A família e a comunidade são muito importantes para ajudar o indivíduo com esquizofrenia a superar as dificuldades impostas pela doença. Quando as pessoas são informadas sobre o que é a esquizofrenia, como ela se manifesta e quais são seus sintomas, fica mais fácil compreender e conviver com o doente e saber como ajudá-lo a superar as dificuldades geradas pelo isolamento, devido ao conjunto angustiante de circunstâncias que está vivendo. O desconhecimento é um dos fatores que geram o estigma da comunidade, por um lado, e atrasa uma procura de ajuda pelos familiares, por outro.